Oi pessoal, tudo bem? Marcelo Moreira aqui com vocês pelo canal Metô, apresentando esta nova temporada do programa Super Curtas, que é o programa que traz alunos e alunas do curso de comunicação aqui da faculdade, rádio e televisão, produzindo projetos de dramaturgia. E a gente vai falar um pouco aqui sobre curtas-metragens que foram produzidos esse semestre pelos alunos. E, para tanto, a gente traz aqui nos nossos estúdios a Bárbara Marchioli e a Júnia Benavides, que é da produtora Raven. É isso? Isso. Acertei, porque eu sempre erro. Mas então a gente vai falar um pouquinho sobre a produção Oasis, que é um curta-metragem de terror, como diretor-geral e edição, Nicolas de Leonardo. A gente tem na direção de arte o Guilherme Viesma, diretor de fotografia e assistente de direção de arte, Kaique Capelletti, roteirista a Bárbara Marchioli, produção e direção de atores com a Júlia Benavide, assistente de produção Bruno Borowski, assistente de fotografia e assistente de produção aí o Caio Nunes Cruz. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse curta-metragem e entender um pouquinho do que é o mote dessa história. Vamos dar uma olhadinha. Será que dá pra você relaxar, Carol? A gente não vai ficar perdido. A gente já tá perdido, caralho. Espera! Ué, vamos. Vai dar tudo certo. Sempre dá certo. Vou aproveitar e pegar um quarto pra gente dormir. Muito legal. Então aí, Júlia, fala pra gente um pouco sobre a história, né, do curta Oasis. Bom, Marcelo, o Curta Oasis, ele começou com uma ideia meio maluca aí do Nick, que é o nosso diretor, de fazer uma coisa meio João e Maria, mas a gente foi adaptando a história. Então, o Oasis, começando pelo nome, é um lugar seguro, né? Um refúgio. Eles estão procurando ali os nossos personagens principais, que são a Carolina e o Alex. Eles estão procurando algum lugar, porque eles estão perdidos no meio do mato. E eles encontram essa casa que, de primeiro, né, parece ser um oásis ali, um refúgio, um lugar seguro, mas na verdade não é. Eles descobrem que a casa tem muitos segredos, muito mistério. As aparências enganam. As aparências enganam e acaba levando eles aí para um caminho meio trágico, meio aterrorizante, que para descobrir a galera vai ter que assistir um pouco mais. Muito louco. Então, o gênero de terror, ele é um dos gêneros que tem mais convenções, talvez, dentro do cinema. E quem gosta de terror, né, quem se liga nesse tipo de gênero, conhece todos eles e espera por eles. Qual que foi a responsabilidade, o desafio de desenvolver um projeto nesse gênero? Então, o desafio começa quando a gente percebe que o terror pode ser confundido com vários outros gêneros. Escrevendo o roteiro, eu percebi isso. A gente chegou a escrever um drama, uma coisa que parecia mais um suspense também. Então, foi um pouco difícil encontrar o terror na história. Mas depois que a gente encontrou, a história deslanchou, assim. A gente descobriu todas as faces do terror, né? Todos os gêneros, subgêneros que ele tem. E aí a gente foi encontrando onde a gente mais se encaixava. Vocês tiveram que pesquisar sobre isso, né? Sim, sim. Desenvolver uma pasta, tudo uma pesquisa. Na pasta de produção tem todos os... Isso é que é legal, né? Porque dentro do aprendizado, além da parte prática, vocês ainda têm que desenvolver esse desenvolvimento teórico. Pesquisa, sim. Né? E fala um pouquinho sobre o casting de vocês. Vocês parecem que conseguiram ótimos atores, eu vi aí o vídeo, muito legal. Eles têm uma formação. Como é que foi esse processo de seleção e escolha, né, das pessoas que iam viver esses personagens dentro do curta de vocês? O casting, na verdade, Marcelo, foi um pouco complicado a parte do personagem masculino. Como eu já fiz teatro, eu tinha muitas amigas que eu conhecia do teatro, que a gente tinha feito teatro musical juntas e que estão estudando tanto no Célia Helena, Belas Artes. Só gabaritado, né? Só o pessoal. E aí, algumas amigas acabaram topando e eu acabava pedindo para elas indicações para o papel masculino. Então, olha, amiga, aí na sua sala, se você conhecer alguém com esse perfil que possa participar do casting, elas indicaram uma galera. No dia acabaram não vindo todas as pessoas, mas a Clarian, que foi a nossa atriz, super topou, o Reinaldo também, eles estudam no Wolf Maia. Que legal! São amigos aí de longa data. E é um desafio assim, porque na verdade o orçamento é baixo ou quase nada, né? Trabalhos acadêmicos para você conseguir atores com esse nível, com esse gabarito, é realmente... Sim, na verdade eles toparam assim pela amizade mesmo, sabe? Foi uma coisa... É típico, né? Típico. Toparam pela amizade e também pelo currículo que traz, né? Porque eles, apesar de no Wolf eles fazerem o curso para TV e para teatro, eles só tinham, por enquanto, feito coisas
para teatro, externa desafio para do eles curso. também, né? Foi um desafio para eles também. Acho que isso foi um incentivo a mais para eles toparem fazer parte do curta, ainda mais que foi numa locação externa, tinha câmera, aquela coisa toda diferente. Eles se empolgaram com a E eu história. quero aproveitar esse mote que você falou da locação externa, porque a casa ela é praticamente um personagem dentro da história de vocês. Fala um pouquinho então sobre o encontro dessa locação, a busca por ela e o que ela podia oferecer para vocês, para a produtora, né, em termos de fotografia, de cenografia, para ambientalizar o curta de vocês. Bom, acho que eu vou falar um pouco de como a gente encontrou a casa, e aí você pode falar como a gente se sentiu lá dentro. Essa casa, na verdade, é de um amigo do meu irmão. Eu fui lá algumas vezes, é um amigo muito próximo do meu irmão, e uma curiosidade sobre a casa é que ela foi construída pelo Emanuel Klabin, da Chácara Klabin, há mais de 70 anos. Então a casa tem toda uma história por trás. Que legal. É uma propriedade muito grande, né? Além da casa que fica ali no meinho, pega uma área bem extensa e tem inclusive túnel subterrâneo que chega na represa. Perfeito pra tem vocês, hein? poço, tem calabouço. Pra quem gosta de terror, isso a gente sabe que é muito importante essa questão do lugar, né, da ambientação onde acontece. E ela forneceu para vocês a fotografia, o espaço que eles precisavam de ambientação? Forneceu, com certeza. Assim, a parte legal da casa ser antiga e não ter sido reformada é que ela ainda tinha um pouco daquela coisa, ela era escura, tinha parede de tijolo em alguns lugares, ainda tinha o poço, que era onde tinha guardavam vinhos lá embaixo. Uma adega. Então, uma adega bem antiga de vinhos, tinha o poço e a adega. Então, assim, é um ambiente muito legal, tinha uma sauna. Então, assim, até para as primeiras ideias que a gente teve, que era uma outra história, de um outro curta-metragem, ela já coube pra gente. Então, conforme a gente foi mudando o roteiro e mudando a história, ela, mesmo assim, se encaixava por ter uma estética muito do que o terror pede. Sim. Então, pra fotografia foi muito boa, Locação ela já ser perfeita, escura. né? Ela tem as paredes pretas, a sala de estar da casa tinha as paredes escuras, então todos os ambientes Ela falou couberam sobre pra como gente. vocês se sentiram na casa. Como é que foi a sensação de estar lá? A primeira vez que eu fui, assim, tinha bastante... No nosso curta aparece bastante aranha, que eu fiquei sabendo que você tem medo também. Seria assustador. Aranha, teia. Então, na hora que eu cheguei, a casa também tem isso. Então, assim, tem bastante aranha, porque tem bastante mato também. A casa fica no Riacho Grande. Então, tinha bastante lugares escuros, lugares antigos, quadros. Então, a gente já se sentiu como se a gente estivesse imergindo Tem gente na que história. mora lá? Tem. Uau, isso é gostar mesmo Tem dessa gente ambientação. que mora né? lá, sim. É gente que com certeza deve adorar filmes assim, né? Um pouquinho para falar, que eu acho que é importante, né, além da questão da fotografia, que eu acho que é importante que vocês falem, da direção de arte, já um pouquinho vocês já desenvolveram isso, o roteiro em si, né? Como é que foi desenvolver um roteiro? Porque a gente sabe que vocês estão ali, né, aprendendo na sala de aula, desenvolvendo ali as temáticas e ao mesmo tempo já tendo que desenvolver roteiro e fazer tudo acontecer. É meio que, né, trocar um pneu com o carro andando. Fala um pouco da experiência aí. Assim que a gente decidiu a história, né? Contou a história até para você, que é o nosso coordenador, a gente contou a história, decidiu que ia ser ela. Quando eu comecei a escrever, quando a gente começou a escrever, fluiu muito rápido. A história, as cenas, todas encaixaram muito bem, deu tudo muito certo. Foi a partir da primeira assessoria que a gente começou a achar os erros, começou a ver onde estava faltando tensão, talvez, e os diálogos também foi uma parte difícil de encaixar, porque a gente também não teve muito contato com criar diálogos, com Sim. saber formular muitos diálogos e então foi difícil colocar algo que ficasse natural e que coubesse na história, que não fosse mais do que suficiente, mas no fim deu tudo certo, assim. E qual foi a sensação de vocês verem o filme pronto? Até acho que a questão do aprendizado é muito importante, né? Porque a gente vai aprendendo com erros e acertos. Qual foi aí a sensação de vocês ao ver o produto feito, né? E tudo finalizado, sonorizado? Então, a gente teve essa experiência 2 vezes, digamos assim. Certo. Porque a gente viu ele pronto com as filmagens que a gente tinha da gravação do estúdio e da gravação externa. E aí a gente percebeu que estava faltando alguma coisa. Então, de primeira, rolou um susto, rolou um medo, assim, putz, não tá o que a gente tinha pensado. Aí depois a gente foi atrás e decidiu fazer uma terceira gravação. E depois de fazer essa terceira gravação, que foi quando a gente recebeu realmente o produto final, encaixando esses novos takes, novos inserts. E aí foi uma sensação de alívio, de dever cumprido. Que show. A direção de fotografia, cenografia, a casa estava sendo dada, né, pela própria ambiência. Mas como foi o trabalho de iluminar, né,
fazer o posicionamento dos atores, a questão da interpretação. Fala um pouquinho do processo de produção, do que aconteceu ali em loco. Acho que a gente sentiu muita, não dificuldade, mas assim, a questão da iluminação foi bem complicado, porque a casa, como a Bárbara disse, era muito, muito escura. Então a gente acabou levando algumas iluminações a mais, né, do que a universidade ofereceu pra gente. A gente teve que ir atrás de iluminação extra, porque a casa era realmente muito escura, e a nossa real dificuldade em iluminação foi a questão do poço. Porque não tinha energia, é tudo de tijolo, muito escuro, e aí e a gente estava com luz de vela também no poço. É verdade, tinha isso na cenografia. E aí foi bem difícil controlar essa questão da iluminação, mas eu acho que a gente obteve aí um resultado bem legal. E a parte, assim, de produção, para mim o mais interessante, eu acho que é onde a gente realmente aprendeu mais, onde a gente sentiu na pele, foi reproduzir um cômodo da casa no estúdio. É verdade, você pode olhar aí nas imagens, vocês tiveram que fazer uma extensão daquela ambientação dentro do estúdio. Isso mesmo. Que é parte da exigência do projeto, né? Isso, a gente tinha que, obrigatoriamente, fazer uma cena no estúdio, e como o nosso curta se passava todo ou no mato ou na casa, era mais fácil reproduzir a casa. Então, a prateleira, os cômodos e tudo mais, a gente teve que fazer igualzinho, né, para deixar o mais diegético possível. Sim. E uma coisa que a gente não contou na hora, que aí foi um susto, um baque, é que a gente colocou muitas velas de verdade, para fazer a iluminação da mesa, na cena que foi gravada no estúdio, e a gente não contou com a questão de que velas juntas acumulam calor e derretem mais rápido. E com certeza você tinha uma fornecedora aí de vela para desenvolver. A gente acabou usando o dobro, se não o triplo de vela do que a gente tinha programado para usar, mas é assim mesmo, imprevistos acontecem, e na hora a gente deu um jeito e foi que foi. Muito legal. E acredito que seja assim, na construção da formação de vocês, né? Claro que vão vir outros desafios, mas aparecer um projeto dessa magnitude, com essa complexidade no terceiro semestre, né? Como é que foi encarar como aluno, né, esse processo? Olha, eu acho que, falando assim, pelo meu grupo, ninguém nunca tinha tido essa experiência tão grande, assim, de gravar com atores de fora, gravar numa locação externa e montar tudo aquilo tão rápido, porque nós só tínhamos disponibilidade na casa em um dia. Então, a gente gravou no estúdio numa quinta-feira, na casa num sábado, então foi tudo uma correria, e ninguém nunca tinha tido essa experiência, então acho aprendeu na marra ali, a né? gente aprendeu na raça, e não poderia ter sido de outra forma, porque foi incrível. Eu acho que a gente aprendeu realmente ali, tendo que se virar e tendo que fazer, e pra mim, pelo menos, eu não trocaria por nada essa experiência. Eu acho que uma parte boa, assim, do nosso grupo, uma coisa boa da gente, é que a gente pensa em sonho grande. A gente, mesmo estando no terceiro semestre, a gente pensou em fazer coisas grandes, ir atrás, pegou uma locação, a gente nem sabia se podia fazer externa, mas a gente encheu o saco para poder gravar naquela casa lá. Então, a gente ter sonhado grande poderia ter causado muitos problemas, mas no fim acho que valeu a pena e saiu uma coisa muito legal. E a gente também gostou muito do curta, né? A gente vai, vocês vão poder ver no canal Metrô também um pouco dos bastidores, né? Acompanhando o making off e conhecendo aí os detalhes dessa produção, conhecendo a casa um pouco mais de detalhes, né? O resultado final, acredito que tenha sido maravilhoso mesmo, a gente gostou muito, e você vai poder conferir isso no canal Metrô, né? A gente agradece então a presença da Júlia, da Bárbara aqui, muito obrigado por terem vindo conversar com a gente, e a gente volta então, né, para um outro momento aqui para apresentar novas produções aqui no Super Curta, tá bom, gente? Muito obrigado.